Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Que honra, que prazer, uma alegria imensurável de estar com todos vocês aqui para mais uma continuação da aula sobre o apóstolo Paulo. Muitas pessoas aí me mandaram mensagem, falaram que o primeiro vídeo foi muito bom, que gosta muito aí sobre a historicidade do apóstolo Paulo, esse que foi um dos apóstolos aí de grande nome dentro das Escrituras Sagradas. E hoje eu quero começar aqui a aula de número 2, né, trazendo para nós aqui a formação do apóstolo Paulo. Beleza, amados? Posso contar com todos vocês? Fique comigo aí, porque como eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar de você. Irmãos, quando nós olhamos aqui dentro da historicidade, Paulo tradicionalmente ele é descrito como um aluno de Gamaliel. Com certeza você já ouviu falar sobre Gamaliel, né? O nome de Gamaliel, meus irmãos, ele não aparece nas epístolas ali de Paulo. No entanto, né, ele tem seu nome citado ali com total respeito sobre a literatura judaica. Então, Gamaliel, amados, ele fazia parte de um grupo muito influente dos escribas lá naquela época. Ele era neto de Hilel. Já ouviu falar de Hilel? Quem era Hilel? Hilel foi o fundador de uma das mais importantes ali escolas dentro da corrente judaica ali dos fariseus. Havia duas escolas de muita importância naquela época, tá? A escola de Hilel e a escola de Shammai. Tá? Depois você dá uma pesquisada no Google aí, você vai ver quais eram as diferenças teológicas ali, o que cada um trazia ali, a escola de Hilel e a escola ali de Shammai. Então, amados, no século primeiro, um dos seus netos, ele pertencia à geração dos primeiros rabinos, né, que se consagravam a assegurar a continuidade da tradição judaica, aquela tradição oral que era passada ali de pai para filho. Então, olha só que lindo, qualquer pessoa que fosse formada aos pés desse respeitável mestre, né, Gamaliel, poderia ser considerada um especialista ali nas escrituras e na tradição, tanto na tradição de Hillel, também como na tradição ali de Shammai. Então, Atos, né, certamente, meus amados, sugere que Gamaliel foi o mais importante mestre ali de Paulo. Porém, tá, o apóstolo também teve várias inspirações e influências ali de outros escribas lá de Jerusalém, tá? Então nós vamos ver agora, né, Paulo como fariseu, beleza? Vamos estar entrando aqui. Então seus pais, né, seguiram ali os mandamentos da lei, os mandamentos da Torá, né, que eles eram judeus ali desde o seu nascimento. Então, na juventude, ele viajou lá para Jerusalém para ali se formar na interpretação das escrituras e da tradição sobre a direção de nada mais, nada menos de Gamaliel, né, um escriba ali pertencente à corrente dos fariseus dentro do judaísmo. Nossa, quase não sai da época, você pode comprovar isso lá em Atos capítulo 5, do versículo 37. Então, quando Jesus chega a Jerusalém, meus amados, os fariseus eles começam a sair de cena. Tá? Então, depois da destruição do templo, lá no ano 70, cresceu rapidamente a influência dos fariseus. Então, o que eles fazem? Eles se converteram em chefes espirituais lá do judaísmo. Então, ao mesmo tempo, meus irmãos, as tensões ali que houveram entre judeus e cristãos, elas começaram a crescer, né, até o ponto de acontecer uma grande cisão entre eles, tá? Começou a acontecer uma confusão muito grande entre eles. Né? Então, sobre esse calor, dessa confusão, dessa tensão que estava tendo lá na época, né, que os evangelhos começaram a ser escritos. Então, com certeza, como todo grupo religioso, isso é fato, existia ali hipócritas, né, nos círculos ali dos fariseus. Porém, não é justo a gente denominá-los lá todos como hipócritas, tá? Não dá para a gente estar generalizando, isso é certo. Então, os fariseus, eles levavam uma vida religiosa muito a sério. Eles eram muito responsáveis, muito tementes, né, na tradição, naquilo que eles aprenderam lá. Eles eram pessoas ali dessa forma. Né? Então, o movimento dos fariseus, amados, ele surgiu logo após a revolta dos macabeus. Vocês já ouviram falar ali sobre a revolta ali dos macabeus? Lá no ano 167 ao ano 164 a.C. Então eles eram os piedosos, né, que se recusavam a obedecer às ordens lá de seu soberano sírio, né, que pretendia fazer o quê? Modernizar, helenizar, né, a fé judaica.
né? E eles desafiavam ali as ameaças dele e de submetê-los por meio até de tortura. Olha só para você ver como que era. Então esses fariseus se consideravam um movimento penitencial, né? De autopenitência, de autoflagelo, né? Isso, se você fazer um paralelo, tem a ver, né? Até na nossa cultura aqui dentro, né, de pessoas que pagam penitência ali, se autoflagelam, né, para falar que são pecadores lá, e isso daí, né, biblicamente a gente vê que não faz muito sentido. Então, inspirado pelo profeta Jeremias, né, e personagens como Esdras, como Neemias, infelizmente eles descobriram que há advertências que chegavam até eles desde um passado distante, não havia perdido ali a sua vigência, e que maior parte do povo judeu não havia aprendido nada na sua experiência vivida, né? Muitas das vezes pelo fato da idolatria, pelo fato de alguns conceitos empíricos, né? O povo sempre voltava as costas ali para Deus e as suas experiências que eles tiveram no Sinai, no deserto, enfim, muitas das vezes eles esqueciam tudo isso daí. E os fariseus compreenderam que eram chamados a se opor contra todas as forças ao perigo que os ameaçavam, tá? Então, para isso, meus amados, o que eles fizeram? Eles se concentraram na observância dos mandamentos do quê? Da Torá, da lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros ali da Bíblia. Com o quê? Com a esperança de que os outros seguissem o mesmo exemplo, tá? Então, para serem bem radicais, eles entraram totalmente em conflito lá com todos os judeus, né, que aceitavam a influência helenística, né, sobre a própria fé e sobre as suas tradições. Então, amados, olha só para vocês verem que interessante isso daí. Os fariseus, os caras eram considerados especialistas nas escrituras e na tradição. Os caras eram um estudioso muito grande. Então, mas eles combinavam o estudo, né, permanente da Torá com o exercício da sua profissão. Então, muitos aprendiam como um ofício, né? Muitos estudavam, aprendiam isso daí como ofício. Então, havia também entre eles quem trabalhasse com a confecção de tendas. Paulo, ele era um grande trabalhava com confecção, um grande confeccionista na área de tendas, como Paulo e sua família, né? Ou como carpinteiros, né? Como fala a semelhança de José e Jesus, lá em Mateus capítulo 13, versículo de número 55. Então, na literatura rabínica, né, tardia, inclusive os carpinteiros, eles são totalmente elogiados pelo quê? Pela sua habilidade e considerado totalmente especialistas, né, no atento aos estudos e ao mandamento da Torá. Além deles serem os exímios carpinteiros, fabricadores de móveis, enfim, eles estudavam bastante a lei de Moisés. É isso que falta muitas das vezes para as pessoas hoje, fazendo um paralelo aqui, estudar mais a Bíblia, conhecer mais um pouco da cultura, conhecer um pouco mais da tradição. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos da Carta Paulina, te incentivando também a você conhecer um pouco mais, se aprofundar de um pouco mais, de um jeito bem fácil e bem didático. Tá entendendo, irmãos? Então, o matrimônio e a família, eles desfrutavam ali de uma elevada estima no círculo dos fariseus. Então, os fariseus, meus amados, estavam firmemente estabelecidos numa sociedade, tá? E de seu tempo, eles tinham que ganhar a vida. Tá entendendo? Aqui nós vamos entender agora aqui sobre a biografia do apóstolo Paulo. Olha que lindo isso daí. Olha quando nós adentramos dentro da história. Irmãos, nós estamos aprendendo aqui nesta aula, nesse bate-papo, nesse vídeo, elementos novos sobre a sociedade judaica. Não é verdade? Então eu convido todos vocês que estão aqui comigo para a gente seguir juntos aqui nessas descobertas. Então, irmãos, não temos um conhecimento preciso, tá, da data de nascimento de Paulo. Não temos isso aí. Mas como a de todos os personagens da antiguidade, exceto as pessoas pertencentes à aristocracia, uma data provável, tá? Provável que poderia ser admitida, né? Seria por volta do ano 5 ali de nossa era, tá? É uma data provável, tá? Que poderia ser admitida aí dentro de alguns estudos aí. Então, aparentemente, irmãos, foi um homem maduro, né? Alcançado por Cristo por volta lá do ano 35.
Então, após Paulo ter perseguido os discípulos do mestre lá da Galileia, ferrenho, né? Ele, todos nós conhecemos e vamos conhecer um pouco mais dele. Uma data precisa que pode ser usada aí como referência desse ponto histórico, meus irmãos, com certeza é a duração do proconsulado de Gálio, tá? Que fala lá no livro da Carta aos Coríntios. Então, essa é uma descrição que foi descoberta em Delfos, lá em 1905, que faz o quê? Que ela nos permite afirmar que Gálio ocupou um cargo de quê? De procônsul, né? De maio de 51 a maio de 52. Olha que legal isso aí. Você pode ver isso lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 12 ao 16, né? Então o que que faz? O apóstolo Paulo, ele compareceu perante a Gálio lá na primavera de 52, tá? Logo, se é certo, meus irmãos, que este acontecimento ele está em relação com permanência, né, de 18 meses que Paulo ficou lá na cidade de Corinto, mais específico numa cidade chamada Dacaia, onde passou coisa ali de um ano e meio ali pregando, constituindo líderes, varões, constituindo igreja, tá lá na região de Corinto, né? E ela pode ser situada, né, de uma chegada a Corinto lá pelo fim, né, de 50 e uma partida por volta de julho de 52. Olha que lindo. Então, o segundo ponto histórico, amados, segundo ponto histórico, é o edito de Cláudio, né, que fez o quê? O imperador da época, que ele expulsa os judeus lá de Roma. Então, que foi publicado em 49. Então, foi por essa razão, meus irmãos, olha que lindo quando nós entramos dentro da história, foi por essa razão que Priscila e Áquila, né, chegaram a Corinto vindos de Roma. Tá entendendo? Lá em Atos capítulo 18, versículo de número 2. Olha que coisa linda. Se a gente situarmos ali, pegarmos o edito de Cláudio por volta do ano 41, né, em vez de 49, facilitaria uma reconstrução totalmente cronológica, tá? Sempre baseada, né, dentro das escrituras, que nem fala lá no livro de Atos, capítulo 18, verso número 2, né, e versículo 12. Né? Então, nesse caso, irmão, nas suas missões, no seu chamado, Paulo ele teve duas missões para ser realizada lá na cidade de Corinto, tá? Uma no início ali do seu apostolado, conforme a referência de Priscila e Áquila, tá? E a outra foi no fim, aonde situa o próprio cônsul Gálio, né? É onde ele, lá em Atos capítulo 18, do versículo 12 ao 16, você pode ver isso daí. Não deixe depois de voltar esse vídeo e entrar lá nos textos, ler, para você comparar e se situar mais. Então, amados, nós podemos apresentar aqui três tipos possíveis da vida de Paulo. Três coisas possíveis ali da vida de Paulo que eu quero compartilhar com todos vocês e vocês continuem me acompanhando nesses slides aí. Primeiro tipo, irmão, o primeiro tipo possível, tá? Seria uma vida reconstituída unicamente, né, com o auxílio das epístolas, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. E enfrentaríamos, amados, dentro dessa historicidade, bastante dificuldade, tá? Pois ninguém conseguiu uma reconstituição sem recorrer aos Atos dos Apóstolos. Nós temos que recorrer sempre à Bíblia, tá entendendo? E o texto mais rico de informações, se você pegar, é Gálatas, no capítulo 1, do versículo 2, versículo 6 ao 2, 14. Então nós sabemos, né, pelas epístolas de Paulo, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Filipenses 3:5. Tá entendendo? Então ele pertencia à raça de Israel, Filipenses 3:5, da ascendência de Abraão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Então, quando Paulo escreveu a epístola lá a Filemon, Paulo ele era o quê? Ele era um prisioneiro, ele era um prisioneiro e velho já. Ele já estava numa idade avançada, né? Eu não vou nem dizer velho, vou dizer aqui que ele já estava um ancião, né? Filemon, lá no capítulo de número 9. Então, a menção a si mesmo como velho, né, ou ancião, né, seria o segundo filo, né? Uma referência ao fato de que a pessoa possuía mais de 49 anos, né? Uma pessoa experiente, né? Tô quase chegando lá nos 49. Falta alguns anos aí pela frente, né? Alguns bastantes anos também, né? O que significa, amados, que Paulo ele teria nascido nos primeiros anos do século I ali, depois de Cristo. Tá entendendo? Então são notícias, amados, totalmente ligadas
a um acontecimento da vida de Paulo. Tá? Então, na maioria das vezes, meus irmãos, essas informações ela aparecem num contexto, né, de polêmica e de defesa sempre da pessoa de Paulo e os seus ensinamentos. Tá entendendo? Segundo tipo que eu quero trazer aqui para nós aprendermos aqui, irmão, que o segundo tipo possível seria uma vida segundo o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Né? Aí nós temos mais informação sobre as suas viagens, que foram várias viagens. Atos no capítulo 22, do versículo 3 ali em diante, as viagens que Paulo faz, seu processo missiológico ali de fazer missão, de levar a palavra, enfim, a sua vocação, a sua estadia lá em Jerusalém. Então, essas informações são muito valiosas para nós, irmãos, mas que devemos aqui submeter a uma análise um pouco mais crítica e literária, histórica e teológica, tá, irmãos? Então, o doutor Lucas, o apóstolo Lucas, o Lucas ali, ele nos apresenta uma sequência de fatos, né, em vista do objetivo ali da sua obra. Né? Nós vemos primeiro o crescimento da palavra, Atos capítulo 6, versículo 7, Atos 12, 24, Atos 19 e 20, né? É o que deve ser proclamado até os confins da terra. Pregar a palavra, falar de Jesus, levar as boas novas para os gentios, para os não gentios, mas o tema principal é para os pecadores. Atos capítulo 1, verso de número 8. Então, irmãos, no livro de Atos, né, nós aqui, quando nós estudamos, quando nós iremos buscar, ou quando nós paramos para assistir um vídeo desse, encontramos o quê? Uma vasta menções sobre a viagem de Paulo lá em Jerusalém. Atos 9, 23, Atos 11, 30, 12, 24, 15, 3, 18, 21, 21, do 15 ao 26. Olha o tanto de versículo para você trabalhar, para você ler. Não fique com preguiça, leia depois, procure, né? Que faz o quê? Eles destacam toda a importância da cidade, né? No ritmo da história da salvação. Então, as fontes de Lucas, meus irmãos, não eram as epístolas ali paulinas, mas a narração que eram passadas, seja entre as equipes missionárias que estavam lá naquela época, seja entre as comunidades paulinas. Olha que coisa linda, meus irmãos. Terceiro tipo que eu quero trazer aqui para nós, amados. Terceiro tipo aí para todos vocês que estão adquirindo conhecimento, né? Esse terceiro e último tipo possível seria o quê? Reunir os dados paulinos, né? De Lucas lá, Lucanos, que fala é encontrado lá no livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito base, né? Que nós entendemos sobre a formação da igreja, depois sobre o processo missiológico do capítulo 23 em diante, né? Do ID, né, para trazer ali a palavra para a igreja, e é o que vários autores fazem, amados. Assim é possível a gente fazer o quê? Quando nós vemos? É reconstruir uma cronologia, né, de Paulo, das suas missões, das suas dificuldades que teve, né, de todo ali o processo ali, né, e a gente sendo baseada lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 2, do 6 ao 2 e 14. Né? A gente começa a fazer o quê? Quando a gente começa a estudar, a gente começa a reunir elementos lá do livro de Atos e dessas epístolas para a gente entender mais. Então sabemos quão difícil será obter dados precisos. É muito difícil, porque muitas das coisas se perderam conforme o tempo, estão fragmentadas, enfim. Não é fácil, amados. Né? Então há várias reconstruções, né? São tanto hipotéticas. Tem algumas que são hipotéticas, né? Que não são dados concretos, mas a maioria da historicidade que nós temos aqui são dados verídicos ali, concretos, né? Para que possamos entender quão grão difícil é o estabelecimento de uma cronologia paulina, amados. Não é algo fácil, né? Ou de uma relação totalmente plausível entre os dados biográficos, né, em Atos e nas epístolas ali que nós vemos ali paulinas, né? Então a gente aqui, amados, vamos utilizar o seguinte exemplo, tá? Vamos utilizar aqui o seguinte exemplo. A informação fornecida por nós, né, pelos Atos, né, por o livro de Atos, capítulo 9, 26, menciona que Paulo teria ido imediatamente a Jerusalém, né, ao deixar Damasco, certo? Aqui, amados, nós compreendemos que todo esse elemento ele tem por fim fazer o quê? Estabelecer uma forte ligação entre Paulo e Jerusalém, né? Útil a Lucas, totalmente útil para afirmar o quê? A unidade
da igreja primitiva e as suas diferentes sensibilidades religiosas. Tá entendendo? Mas eles são pouco, amados, poucos compatíveis com a afirmação do próprio Paulo, tá? Que esteve, né, que escreve ali explicitamente isto na epístola ali que nós vemos aos Gálatas, né? Então, de fato, amados, que em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 15 ao 24, tá? Eu não vou ler aqui que está escrito aqui, entendeu? Depois você for ver, né? Tem essa informação que nós estamos falando ali, né? E depois você lê aí com mais calma lá, né? E isso acontece o quê? Isso acontece novamente quando nós comparamos os três relatos da vocação de Paulo, que nem está falando lá em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 9, né? Atos 22, Atos 26, depois você dá uma olhada aí. Então, com todas essas informações que vocês estão recebendo, dada pelo apóstolo lá em 1 Coríntios capítulo 9, 1, o que a gente percebe? A gente percebe, né, algumas diferenças com facilidades. Dá para ver que tem algumas diferenças. É fácil, quando você lê, você consegue notar. Então, quanto às informações geográficas, amados, né, o que acontece? A gente pode afirmar que essas são poucas durante o período imediato após a sua conversão. Então, foi lá na cidade, amados, de Damasco, que Paulo começou o anúncio das boas novas, né? Mas provocou naquela época ali um conflito muito grande, né? Que teve que fugir. Paulo começou a pregar, isso começou a incomodar toda a classe judaizante, toda a classe religiosa, e Paulo fez o quê? Teve que fugir. Tá entendendo, irmão? Teve que sair. Tá? Atos capítulo 9, versículo 20 ao 25. E ele faz o quê? Ele vai lá para a Arábia, né? Lá para o leste de Jordão, conforme está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, 17. E depois ele vai para a Síria. Paulo também não era só porque ele era um escolhido, que ele estava correndo perigo, que ele ia ficar num determinado local falando, não, Deus vai me proteger, não vai acontecer nada comigo. Não, tinha momento que Paulo teve que fugir, não teve condições. Que se ele fica, automaticamente a chance dele ser assassinado era muito grande. Então, em sua primeira viagem lá a Jerusalém, que nem fala lá em Atos, no capítulo 9, versículo 26 ao 27, Gálatas, capítulo de número 1, versículo 18, Paulo ele conheceu um homem chamado Cefas, Pedro e Tiago. Então, novamente, surgiu um outro conflito. Olha o tanto de conflito, né? O que fez voltar para Tarso. Tá entendendo? Atos capítulo 9, versículo 29 e 30, amados. Dá uma olhadinha depois, leia lá que você vai ver que legal. Então, 9 anos depois, 9 anos depois, Barnabé o chamou para trabalhar onde? Lá em Antioquia, aonde judeus e pagãos convertidos viviam totalmente em harmonia. Atos capítulo 11 fala sobre isso aí, 19 a 26. Então, essas primeiras tentativas missionárias, missiológicas ali do apóstolo Paulo, resultaram, em alguns casos, num fracasso total devido à sua pouca experiência e precipitação. Então, Paulo parecia um pouco realista. Ele era muito real com algumas situações. Tá entendendo, meus amados? E aqui eu vou falar rapidamente sobre a viagem missionária ali de Paulo, tá? Viagem missionária. Vemos lá em Atos, amados, no capítulo 13, começa as suas viagens missionárias. Paulo começa lá nas suas viagens, capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 4. Então, que a igreja cristã, né, envia Paulo para sair pelo mundo, pregar para os gentios, para os judeus, para os fariseus, enfim. Há 3 a 4 milhões de judeus dispersos pelo mundo e 1 milhão lá na Palestina, para cerca de 20 milhões de homens livres em todo o império. Então, Paulo sentia que tinha muita gente para evangelizar. Tinha ou não tinha, amados? Era muita gente para evangelizar. E o apóstolo Paulo ele fez muitas viagens. Você pega lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Então, o evangelho do mundo rural da Palestina precisava ser encarnado no mundo urbano das grandes cidades. Antioquia da Síria tinha 500 mil habitantes, Corinto, 600 mil, Roma, 1 milhão de habitantes, Éfeso, Atenas. Olha só o tanto de gente. Não foi fácil, tá, irmãos? Hoje em dia você consegue fazer uma obra missionária, você pega seu carro, você pega sua moto, você pega sua bicicleta, enfim, você pode ir para qualquer canto. Lá naquela época não era tão simples assim você fazer essas viagens aí missionárias, tá? Mesmo conhecendo bem a língua grega, que Paulo conhecia, que nem fala lá em Atos 21, do versículo 37, né? E o hebraico, que nem fala lá em Atos 21, 40 e 26, 14, Paulo deve ter tido uma dificuldade de se comunicar, tá?
Entre os judeus não havia problema, beleza, irmãos? Fato, pois dominava o aramaico, né, a língua mais falada na Palestina. Na Galácia, não conhecia o dialeto daquela região. Então, por isso parece ter resolvido o problema com gestos e desenhos. Tá entendendo? Diante de vós, ou diante de vocês, foi desenhada a imagem de Jesus crucificado. Gálatas 3, verso número 1. Tinha locais que a língua era diferente. É que nem nós aqui. Nós aqui no estado de São Paulo, nós falamos de um jeito, com o R mais forte, né? Você vai ali para o Rio Grande do Sul, para o Sul, ali eles falam de uma forma, você vai para a Bahia de uma forma, você vai para Pernambuco, cada um fala de uma maneira diferente. Tá entendendo? Então, ele teve algumas dificuldades também, não só ali em algumas regiões na língua, mas teve também dificuldades financeiras, tá? Ele tinha que parar a viagem parar a viagem e trabalhar com as suas próprias mãos ali para conseguir um pouco ali de dinheiro. Você pode ver isso lá nos versículos lá de 2 Tessalonicenses 3:10, Atos 20, do 30 ao 44. E ainda houve grandes conflitos violentos com falsos irmãos. Grandes conflitos, irmãos. Né? Você pode ver isso aí, que teve até um conflito com Pedro, né? Gálatas capítulo 2, 11 ao 14. Né? Alguns conflitos pastorais, né, gerados com a entrada dos pagãos na comunidade, sem passar pela lei do judaísmo, lá em Atos 15, Gálatas 2. Olha o tanto de versículo para você estudar, irmão. Então, quando somamos isso, os desafios pastorais que ele teve, né, era um povo massacrado pelos altos impostos romanos, que estava centralizado, a centralização da renda no sistema do império que dominou a paz, né, romana. Então, ele buscava a resposta em outras religiões, né, filosofias que surgiram a cada dia, né? E isso mostra que cada uma das viagens do apóstolo ele teve que se confrontar com problemas de diversos tipos. Tá entendendo? Então, a respeito da geografia aqui das viagens, irmãos, também a gente podemos encontrar algumas possíveis contradições entre os livros lá de Atos e as epístolas paulinas lá. Um exemplo pode ser tomado aqui, Gálatas capítulo 17, onde Paulo menciona que depois da sua conversão ele viajou para a Arábia. Lá em Atos capítulo 9, 26, Lucas diz que o apóstolo foi para Jerusalém. Tá? Mas isso dentro de uma ótica que a gente tem que fazer uma exegese mais profunda. Mas os estudiosos em geral dão razão literalmente a Paulo, como vimos acima. Tá? O interesse ali de Lucas é em relatar uma teologia de forma mais histórica. Por isso que eu falo que cada um traz uma mensagem ali do mesmo fato, mas diferentes colocações. Né? E de igual modo, a sua geografia também teológica começou lá em Jerusalém até os confins ali do mundo. Tá entendendo, meus irmãos? Já estou acabando para não ficar muito extenso aqui esse vídeo. Então podemos datar, amados, que as viagens missionárias de Paulo está entre os anos 45 a 58. Tá? E no início dessas viagens, o imperador de Roma era o imperador Cláudio, né? Ao final de 58, depois entra o imperador Nero, no ano 54 a 67. Então, as viagens de Paulo está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, que segue o seguinte esquema. Olha só que lindo, amados. Anote isso aí, estude isso aí, que é muito bom para você que prega, que quer conhecer a palavra. Primeira viagem de Paulo, Atos capítulo 13 até Atos capítulo 14, né? Dá aproximadamente da viagem do ano de 45 a 48. Segunda viagem, Atos 15 até Atos 18, né? Do ano 49 a 52. Terceira viagem, Atos 18, né? Até o 21, né? Pelos anos de 52 a 56, e a viagem final de Atos 27 até Atos 28, né? Você pode ver. Então, de acordo com esse roteiro, meus irmãos, estabelecido nos Atos dos Apóstolos, Ronald Rock, né, calculou que Paulo teve que ter viajado aí em torno de 10.000 milhas durante toda a sua obra missionária, irmãos. É milha para danar, que o coloca em matéria de percurso no mesmo nível dos funcionários do governo, os comerciantes, portadores das epístolas. O cara viajou muito, amados. Então o apóstolo Paulo, amados, ele inventou o método próprio para evangelizar. Tá entendendo? Normalmente ele chega a um lugar, anuncia as boas novas, cria uma ou mais comunidades e vai adiante. Aí eu uso aqueles 4 pontos: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Era isso que Paulo fazia ali diante das comunidades a qual ia. Então, em sua segunda viagem missionária, Paulo prossegue com o mesmo método, mas agora fica mais tempo, por volta de 1 ano e 6 meses. Lembra que eu falei? Lá na cidade de Corinto, né? Estou bem de memória, graças a Deus.
né? Então a sua terceira viagem foi completamente diferente da primeira. Paulo seguiu diretamente para Éfeso, né? Atos 19, e lá ele permaneceu por 3 anos, que você pode ver, né? Lá em Atos 20. Em seguida, mais 3 meses na cidade de Corinto. No fim, né? O método já é outro, é irradiar o evangelho a partir de uma base central. Atos capítulo 19. Então, quanto as viagens funcionavam, né, para que Paulo possa visitar e confirmar as comunidades já estabelecidas. Ele firmava, constituía líderes, pessoas, e ia para outras comunidades, e lá ele começava também a fazer viagens, né, ou mandar carta quando não podia, né, ir até aquelas comunidades lá. Beleza? Aqui vamos ver rapidamente para a gente encerrar, tá? Provavelmente uma cronologia da vida de Paulo, tá? Aqui é uma cronologia da vida de Paulo que eu acho muito interessante para a gente aqui. O nascimento, formação farisaica, sua conversão, né? Seu pastor, né? Primeira viagem, concílio, segunda viagem, terceira viagem. Olha esse quadro que lindo. Olha esse quadro aqui que eu preparei para que nós possamos aí, né, conhecer mais dentro dessa historicidade da vida de Paulo. Olha, tá aí, depois você anota, pesquisa, você que vai pregar, você que gosta de estudar, tá aí um prato cheio para depois você continuar aí. Beleza, meus irmãos? Eu acho que eu vou terminar aqui nas cartas paulinas. Deixa eu ver, não. Vou falar aqui sobre as cartas paulinas rápido, que já estou terminando. E aí, para a gente já fazer outro vídeo. Nem que esse vídeo fica um pouquinho mais longo, mas não tem como a gente fazer um vídeo com tanta riqueza de historicidade em meia hora ou em 20 minutos. Não dá. Quinto tema, cartas paulinas. Segundo o cânon do Novo Testamento, 3 epístolas são atribuídas a Paulo, né, e o menciona explicitamente como remetente. São 13, tá? Grande parte dos pesquisadores, entretanto, acredita que 6 dessas epístolas, Colossenses, Efésios, Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, não foram redigidas pelo apóstolo, tá? Mas pela escola paulina, seus alunos no sentido amplo do termo. Isso aí é alguns estudiosos teológicos que trazem isso daí. Então, eu estou trazendo para título de conhecimento. Nas outras 7 cartas, Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1º aos Tessalonicenses e Filemão, tá? Não há convicção da autoria paulina. Além disso, em diversas cartas são apontados problemas quanto à integridade, isto é, se elas foram o que são desde o início. Alguns veem diversos textos que podem ter sofrido interpolações, né, inserções de outros, tá? Rupturas e deslocamentos. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso daí. Contudo, para nós, o que importa é que essa epístola tem sido aceita desde a antiguidade pela Igreja de Cristo e, como veremos, não há razões convincentes para duvidar da sua autenticidade. Então, caro estudante, caro aluno como eu e como você, nós chegamos aqui ao fim desta aula, né? A gente pudemos aprender muito mais sobre a vida do Paulo. Vimos que ele era um judeu lá da diáspora lá e também um fariseu, né? Que Paulo foi aluno de Gamaliel, que era um nome muito respeitado no judaísmo. E aprendemos que a data de nascimento de Paulo é desconhecida. Porém, existem 3 tipos de variáveis possíveis da vida, né, do apóstolo Paulo seguindo o Novo Testamento. Por fim, né, estudamos aqui, né, que Paulo foi o autor das 13 epístolas, embora alguns pesquisadores acreditem que ele não redigiu todas elas. Beleza, meus irmãos? Aqui está uma prática, né? Aqui está uma prática aqui que a gente tem que trazer, né, uma grande contribuição por Paulo pelo cristianismo. Né? Nós vimos a pesquisa sobre a vida do apóstolo Paulo, sua conversão a Cristo, sua contribuição na comunicação transcultural da mensagem, né, de suas igrejas, suas cartas. Ele teve seu caráter moldado em Tarso, na Cilícia, bem como na escola de Gamaliel em Jerusalém, nunca perdeu sua consciência de identidade judaica. Como fariseu, era radical na aplicação da Torá. Não temos uma cronologia exata da vida de Paulo, mas tem algumas variáveis que nós apresentamos aqui. Beleza, meus irmãos? Então, eu quero terminar esse vídeo aqui te agradecendo por todos vocês de estar conosco aqui, né, nesse segundo vídeo, continuação ali do primeiro vídeo, né? E nós vamos aí fazer o nosso próximo vídeo aí, amados, sobre a vida do apóstolo Paulo. Conto com todos vocês. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, né? Coloque lá um gostei, entendeu? Por isso que é um jeito de o YouTube mostrar que vocês estão gostando.
Tá bom, meus irmãos? Não deixe lá, tem muita gente assistindo meus vídeos lá, mas não estão compartilhando, não estão se inscrevendo no canal, tá? E assim eu peço para vocês. Então, que a graça e a paz do Criador esteja no coração de cada um de vocês. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.